O Bugre da Neblina, de Afonso Schmidt, voz Iba Mendes. A noite estava branca de neblina, pela rua deserta desfilavam pesadas as vassouras mecânicas, os últimos botequins mantinham levantada a meia porta de aço para a limpeza, homens descalços em mangas de camisa atiravam baldes d'água no chão de ladrilhos. Quando cheguei à esquina, um vulto destacou-se da parede e abordou-me. Amigo, fiz que não ouvi o apelo e prossegui no caminho. Sentia-me fatigado, não estava disposto à conversa. Passara muitas horas a trabalhar no jornal, seção dos telegramas. Recebia das mãos do chefe as folhas de papel mandadas pela agência, cortava-as, grudava-as nas tiras, rubricava-as e dava-lhes títulos sugestivos. Em Portugal tinha havido um corpo a corpo entre duas bandas de música. Na Espanha, os cavadores de poços estavam em greve. Na França, os couveiros recusavam-se a usar uniforme. Na Itália, mas o vulto insistia. Afinal, que diacho teria ele encontrado na minha pessoa para preferir-me aos demais noctâmbulos que, àquela hora, passavam por ali em demanda dos penates? Como eu me sentisse pouco disposto a atendê-lo, plantou-se na minha frente, embargando-me o passo. Mostrava-se teimoso, mas cortês. Estaquei, certo de que ele ia pedinchar o níquel para o bonde ou para o café, e já tinha metido 2 dedos no bolsinho da cinta para antecipar o pedido que certamente ia ser feito, quando tive de mudar de atitude. És usted periodista? Perguntou-me o desconhecido. Tinha-me visto sair do jornal às 3 da madrugada, com a pasta de papéis debaixo do braço. Não era preciso ser muito atilado para descobrir a minha profissão. Pôs-se a falar em Castilha, numa linguagem macia de índio hispano-americano. Como eu não me mostrasse forte no seu idioma, entrou de utilizar as poucas palavras portuguesas que tinha aprendido por essas ruas. Faça o favor de me escutar, muitas graças. Era um tipo abugalhado, de meia idade, alto, gordo, cabelos pretos e grossos, cortado em franjinhas sobre a testa cor de cuia, bigode caído nos cantos da boca, ponta de charutilho com cinza negra, trajava roupa de brim branco, já muito sovada, nos joelhos e nos cotovelos manchas escuras, a gravata solta, os sapatos acalcanhados e cobertos de pó, a barriga flácida a transbordar da cinta de couro com enfeites. Parando, teve um gesto vadio de sungar as calças que lhe desciam pelas ilhargas. Eu também sou periodista, em minha terra. Levei novamente os 2 dedos ao bolsinho da cinta, à cata da moeda, mas ainda dessa vez retirei-os por pura discrição. Colocou-se a meu lado e, a caminhar cheio de gestos, repuxando frequentemente as largas calças rebeldes, contou a que vinha. Andava à cata de um jornalista, de um colega para pedir informações de sua terra. Lá longe, sob a linha do Equador, a política estava pegando fogo. Os jornais paulistanos só no dia seguinte publicariam os telegramas das agências, talvez até nem publicassem todas as notícias recebidas, aquelas que mais o interessavam, porque a República de Cristóvão, lá na outra ponta do continente, não atraía a atenção dos leitores, e ele, exilado cristoviano, não podia dormir tão cheio de curiosidade, se sentia pelos destinos da pátria. Resolvera procurar a redação de um jornal, e como um colega pedi que ele mostrasse as notícias da noite. Já estava diante da porta do comércio, quando me viu sair. Preferiu interrogar-me na rua. Era por isso que ele ali estava, a sorrir-me, a suspender com as 2 mãos as largas calças recalcitrantes. Nascera na República de Cristóvia, uma terra muito bonita, muito culta. Em Santidá, capital do país, era jornalista e político. Pertencia à cautelada família Bermudes, proprietária da mina La Estrela, onde se colhia mercúrio com um coco de cabo, e dirigia El Heraldo,
vespertino, onde publicava artigos liberais de muita transcendência. Já ouviu alguma vez? Não, infelizmente eu não conhecia El Heraldo. Aceita um café? Sim, com muito gosto. Num boteco da rua General Carneiro, defronte do mercado, examinei o melhor. Era talvez um desses pobres diabos que por ali chegam desarvorados e não tendo onde comer nem dormir, atracam aos transeuntes nas esquinas, contando-lhes histórias da carochinha. Tive pena dele. Por que não se dirige ao consulado de seu país? A meu consulado? Eu? Um clarão de ódio alumiou-lhe o carão negro. Depois riu com gosto, mostrando os dentes fortes. Zapatilha, cônsul-geral de Cristóvia em São Paulo, era para ele um mamarrácio. Fora ele, Bermudes, quem o nomeara para esse cargo havia anos, quando ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas o negregado Zapatilha traiu-o miseravelmente. Num golpe de 9 de agosto, lembra-se usted da sangrenta moteneira de Bustamante? Passara-se com armas e bagagens para as hostes do antipático ditador. Eu, para falar a verdade, não me lembrava desse sucesso telegráfico, mas acompanhei a Bermudes, ali presente, no horror que ele manifestou pelo oportunismo do renegado representante consular. Na porta do café, despedi-me do atorrante. Perguntei-lhe mesmo se poderia ser útil para alguma coisa. Estava disposto a pagar-lhe a história que me havia contado. Afinal, uns 2 ou 3 mil réis não alejam a ninguém. Mas ele limitou-se a sungar as calças, a abrir as mãos largas em sinal de indecisão. Queria notícias, apenas notícias. Cavou nos bolsos um cartão amarrotado, entregou-mo e partiu, dissolvendo-se na neblina. Não pensei mais naquele encontro. Dias depois, numa hora apertada da sessão telegráfica, caiu-me nas mãos um despacho de santidade com esta recomendação do meu chefe: Claudino, marque 2 entrelinhas. Até ali eu nunca tinha prestado atenção às notícias dessa procedência. Eram muito raras, tratavam de assuntos sem importância. Bastava pôr-lhe o título, a rubrica e averiguar se as vírgulas estavam nos seus postos. Dessa vez o telegrama de Havas foi lido com certa curiosidade. Dizia assim: Santidade 27. Os partidários do caudilho Bermudes, descontentes com o novo imposto sobre minas de mercúrio, estão subindo para as grotas da Sierra de las Llamas, onde pretende resistir de armas na mão. Era preciso mostrá-lo ao bugre da neblina. Procurei no bolso e encontrei o seu cartão. Estava ainda mais amarrotado. Liu Juan Bautista Bermudes, H. Rambla de las Mercedes, 54, Santidade, mas cancelado por um traço de tinta. Sobre ele, nos garranchos, Bermudes escrevera outro: Beco do Lucas, 7A, São Paulo. Guardei no bolso a segunda via do despacho e horas depois, ao deixar a banda do redator telegráfico, dirigi-me à toca do caudilho desterrado. Se não conseguisse encontrá-lo, meteria o papel debaixo da porta. Desci a ladeira, atravessei a várzea. O beco do Lucas hoje está mudado. Naquele tempo era uma travessinha da rua do gasômetro, muito mais pobre do que as outras. Não tinha iluminação, não tinha nada. Custei a descobrir a casa. A porta e as 2 janelas estavam fechadas, mas lá dentro havia luz. Escutava-se um falatório. Bati. A vida interna cessou instantaneamente. Pelas frinchas da porta observei sombras cautas que se aproximavam e talvez grudassem o olho no buraco da fechadura para saber de quem se tratava. De repente a porta entreabriu-se e o carão escuro de Bermudes espiou, reconhecendo-me logo. É, senhor Claudino do comércio. Entreguei-lhe o papel, ele recebeu, inteirou-se do conteúdo e anunciou para dentro: um cable. Escancarou a porta, dando-me passagem. Deviam ser 3 horas da madrugada ou mais. No entanto, os moradores da casa estavam acordados. A sala era alumiada por um bico de gás
com a sua tigelinha de vidro. Ao centro havia uma mesa, à volta da qual se sentavam alguns homens. Senti que a minha visita era recebida com simpatia. Bermudes apresentou-me um a um seus companheiros. Licenciado Gutierrez era um sujeito esquelético, citrino, cabelos pretos atirados para trás, patilhas felpudas até o meio das faces. Periodista Carranza, del Nacional, um velho calvo em mangas de camisa, a enorme gravata a cobrir-lhe o peito, inclinou-se para mim. Major Carrasco, chefe de polícia. Não tinha nada que se parecesse com a ideia que eu fazia de um carrasco. Era jovem, parecia-se com esses rapazes discutidores que, à porta dos cafés, fazem apostas como estas. Quem é o rei mais rico do mundo? General Gavilã. O general era um catatal desta alturinha, vestido de fraque e calças de xadrez, trazia o pescoço envolto num pano de lã vermelha, de onde emergiam as guias aceradas do bigode. Só senti que ele era guerreiro quando me apertou a mão. Também o general precisava ser enérgico em alguma coisa. Foi ele quem se apropriou do telegrama, lendo-o em voz alta, apesar de rouco, quase afônico. Ao terminar, teve um acesso de entusiasmo que ficou na história. Morte a los patudos, viva la democracia! Não me lembro das outras pessoas que lá se encontravam naquela noite. Ah, é verdade, Bermudes dirigiu-se a um ângulo da sala, onde havia uma rede, e despertou a mulher que nela dormia. Lupita, é o senhor aquele de quem lhe falei? Ela sentou-se na rede, entremunhada, e me estendeu a mão escura. Era miúda, magra, tisnada, com os cabelos pretos a lhe caírem pelos olhos. Vestia roupa preta inteiriça, de pano lustroso, amarrada nos pulsos por cadastros de cor. Disse qualquer coisa em língua caraíba, acendeu o toco de um charutilho e foi preparar a bebida. O papel de cópia que eu trouxera do jornal andava de mão em mão, despertando comentários, discussões. Aqueles homens, preocupados com a política de sua terra, acabaram por esquecer-se de minha presença. Bermudes mostrava-se tão eloquente que, repetidas vezes, teve de puxar as calças para cima com as duas mãos. Lupita parecia habituada àqueles entusiasmos, limitou-se a ouvir e, sem dar mostras de alegria, foi colocando sobre a mesa a cuia, a bomba de prata e a chaleira de estanho com água quente. Depois quis mostrar-se amável com a visita, perguntando-me: "Lhe gusta la hierba?" Sua boca era muito bonita, além disso tinha voz quente, bem timbrada. Por essa altura ela já havia arranjado o jeito de colocar uma flor vermelha entre os cabelos de azeviche. Bermudes, como dono da casa, preparou o chimarrão, depois ficou-se a sugar a bombinha de prata durante minutos, aproveitando dos intervalos para expor as suas ideias sobre o futuro governo. A seguir passou a cuia para o general Gavilã. Esse também, absorvido nos seus planos, recebeu-a maquinalmente, chupou sem sentir o mate quente e, quando a conversa se tornou discussão, transmitiu-a por hábito à pessoa que lhe ficava à direita e que era o licenciado Gutierrez. Quando dei conta de mim, amanhecia, passava gente pelo beco a pigarrear. A claridade do dia entrava pelos vidros superiores da porta. Lupita tinha voltado para a rede e dormia ou fingia dormir. Os homens continuavam na sua vigília patriótica. Levantei-me e, como ninguém mais se interessasse pela minha pessoa, abri a porta e fui embora. Na noite seguinte chegou outro telegrama de Havas. Santidade 28. O ditador Bustamante, em face da atitude dos rebeldes que se entregam a guerrilhas nas dobras da Sierra de las Llamas, decretou estado de sítio. Os jornais El Heraldo, de propriedade do ex-ministro Bermudes, e El Nacional, que tem como diretor o integrante Carranza, atualmente foragidos, foram fechados pela polícia. Os muros da capital amanheceram cobertos de cartazes com estes dizeres: "Viva el General Gavilã". Calcula-se em centenas o número de prisões. A situação torna-se de momento para momento mais grave. Apenas deixei a redação, corri ao beco do Lucas.
A casa, número 7A, estava fechada, como da primeira vez, mas agora não apresentava sinais de vida interior. Bati, ninguém me atendeu. O vizinho mais próximo abriu um vão da janela e de mau humor informou-me: "Aí não mora mais ninguém. Ontem pela manhã eles partiram com suas malas e trouxas, deixando a chave na fechadura. O senhorio ficou por conta, ameaçou céus e terras e disse que ia levar o caso à polícia." Para onde teriam ido eles? Meses depois, na redação, um telegrama de Havas veio me dar a explicação daquela partida inesperada. O despacho dizia assim: Santidade 13. Os partidários do ex-ministro Bermudes, chefiados pelo general Gavilã, desceram da Serra de Lhalhamas, tomaram a capital, depuseram o ditador Bustamante e entregaram a chefia do governo ao licenciado Gutierrez. A senhora Lupita Gutierrez, primeira-dama do país, assumiu a direção da Cruz Vermelha. O primeiro ato da nova administração foi substituir o senhor Zapatilha, cônsul-geral em São Paulo, sendo o mesmo considerado réu de alta traição. Dali por diante, todas as semanas, eu recebia um pacote com os últimos números de El Heraldo. Era um diário de 2 palmos de altura, 6 colunas, cabeçalho em caracteres góticos. Observei que o novo governo fez novas emissões de selos. Os de 10 cêntimos traziam o retrato de Lupita fantasiada de liberdade. Os de 20 cêntimos, o retrato do general Gavilã a cavalo, braço estendido, proferindo o grito do Beco do Lucas, 7A, morte a los patudos, viva la democracia. Pelo Heraldo, pude acompanhar a carreira rápida de Bermudes. Seu retrato ocupava com frequência a primeira página do jornal, com legendas cheias de patriótico entusiasmo. As expressões El Caudillo e El Libertador serviam de títulos a esses belos clichês de largas retículas. Na redação começaram a considerar-me especialista em assuntos da Cristóvia. Todos os telegramas de Santidade eram encaminhados à minha mesa. Quando passavam pela cidade personalidades ilustres desse país e visitavam o jornal, eu era indicado para recebê-las e prestar-lhes homenagens. Tanto assim que recebi a incumbência de cumprimentar os estudantes cristovianos em visita de cortesia a São Paulo. Quando lhes falei das minhas relações de amizade com Bermudes, Gutierrez, Carrasco, General Gavilã e a graciosa Lupita, eles se sentiram tomados de forte simpatia por mim. Acabaram mesmo por oferecer-me um almoço no Hotel do Oeste, onde trocamos amistosos brindes. A notícia, com certeza, foi transmitida de véspera para a Santidade, porque à hora da sobremesa chegou um telegrama de All America Cables. Governo cristoviano toma parte, homenagem prestada a jornalista Claudino, amigo de nossa pátria, a que prestou transcendentais serviços, a Juan Bautista Bermudes, ministro dos Negócios Estrangeiros. O telegrama foi lido em voz alta e trêmula de emoção pelo chefe da delegação de estudantes. Eu só a custo contive as lágrimas. Passaram-se alguns anos. Nesse período fiquei conhecendo elementos da operosa colônia cristoviana de São Paulo. Eram quase todos jockeys, tratadores de cavalo, bookmakers, pessoas ligadas ao hipódromo. Quanto a Zapatilha, o traidor, tinha desaparecido. No Largo de São Bento estacionava um chofé chamado Polo, que tinha nascido em Santidade, vivendo há muitos anos no Brasil. Não quisera conversa com a gente. Certa vez chegou a dizer-me que se mantivera fiel a Zapatilha, portanto ao ditador Bustamante, tipo suspeito, portanto. Pois de um dia para outro, não sei porquê, Polo passou a cumprimentar-me quando me via, tirava o boné, inclinava-se, sorria. Com toda certeza estava procurando aproximar-se de mim para aderir à nova situação política em seu país. Eu, de natural pacífico e conciliador, acedi aos seus manejos. Cheguei mesmo a trocar palavras amistosas com ele. Tem sabido notícias de Santidade? Perguntei-lhe uma vez. Poucas, as que os jornais publicam. Passei a preferi-lo nas poucas vezes que recorro a um táxi. E Polo, patrioticamente, cobrava-me apenas a soma assinalada pelo taxímetro. Chegamos mesmo a manter uma certa camaradagem.
Um dia, não sei porquê, perguntei-lhe que é feito de zapatilha. Ele está trabalhando, respondeu-me Polo, dando uma piscadela significativa. Compreendi que o traidor também procurava aproximar-se dos amigos em santidade. Uma noite, Polo subiu à redação, mandou chamar-me pelo contínuo e, enrolando o boné nas mãos, propôs-me: quer prestar um serviço a Cristóvia? Claro que sim. Então venha comigo. Fui à seção telegráfica, pedi licença ao meu chefe, botei o chapéu e acompanhei o chofer. Seu carro estava lá embaixo, diante da porta. No carro, fumando um charutilho, o jockey Zamora nos esperava. Quase não falamos durante o trajeto. O automóvel seguiu a Avenida Rangel Pestana em direção da Penha, atravessou a porteira do Brás, seguiu para lá do Marco, do Tatuapé, virou a primeira rua, a segunda, a terceira. Chegamos. Era um caminho que se alongava pelo campo. Felizmente o céu estava limpo de nuvens e o luar alumiava a paisagem. O automóvel tinha parado diante de uma casa baixa, velha, com muros e tijolos para a direita e para a esquerda. Zamora bateu a porta. Esta abriu-se e nós entramos. No interior havia muitos homens, formavam pequenas rodas. Aqui se tomava mate, ali se comia carne de espeto, cortando a lascas com afilados cuchillos. Por toda parte eu ouvia El ditador, la muchacha essa, el honor de la pátria, las forças de la nacionalidade. Um homem que me pareceu conhecido por ter visto seu retrato na seção de hipismo do comércio, passou com a bandeja de lapuba, distribuindo-a com largueza. Essa bebida é uma aguardente feita de milho mastigado, como me explicaram. Pelas moças? Perguntei eu. Uma voz rouca respondeu: não, senhor, por las viejas. E riu mais do que eu poderia esperar. O salão estava preparado como para uma conferência. Diversas filas de cadeiras, já em desordem por aquelas alturas, uma mesa com a moringa e o copo. Na parede ao fundo, o retrato de um crioulo sorridente, de chapéu de palha, a fita presidencial a tiracolo. De um lado e de outro, bandeiras da Cristóvia. Eram aquelas bandeiras de listras azuis e vermelhas, alternadas, tendo ao centro um losango no qual se viam como um emblema da nação os 3 picos dourados da Serra de Lhalhamas. Um homem pálido, com todos os sinais de penúria, estava terminando a sua arenga. La vergüenza e la vergüenza. Abajo el ditador com sua concubina, com sua exploração de los índios, com seu desprezo de los sagrados interesses de la pátria. Ecoaram palmas pela casa. Polo, que estava a meu lado, gritou: que viva Zapatilha! O orador era Zapatilha, o ex-cônsul-geral em São Paulo, que fora julgado à revelia em santidade, agora em terra estranha, conspirava contra a ordem pública do seu país. Senti asco pelo traidor, não porque eu já tivesse tomado 4 copitines de lapuba, mas porque era amigo pessoal dos heróis que haviam libertado Cristóvia das garras de Bustamante, lacaio dos terranatinienses. Por isso fiz encher mais uma vez o meu cálice de lapuba, ergui-o bem alto e gritei com todas as forças dos pulmões: que viva Gutierrez, que viva Bermudes, que viva el general Gavilán, que viva Dona Lupita, la primeira dama de la nación. Minha atitude causou primeiro pasmo, depois revolta. Vi aqueles homens calarem-se, entreolharem-se indignados e depois se reunirem num canto da sala. Uma cadeira passou rente à minha cabeça e foi espatifar-se contra a janela fechada. Zapatilha, certamente com medo de ser preso e remetido para a santidade, onde fora condenado por crime de alta traição, ficou ainda mais pálido, acotovelou os ouvintes e sumiu no corredor que dava para o quintal. Os jockeys puxaram o gorro para a frente e puseram as mãos nas ilhargas, numa atitude que eu já tinha visto nas ilustrações da revista Derby. Mas os tratadores de cavalos, menos diplomáticos, voltaram-se contra mim, munidos de espetos enfeitados de carne torrada e dos cuchillos com que cortavam em lascas o matambre.
Eles foram avançando de má sombra e eu recuando com esta velha prudência que tão bem me assenta. Cheguei à porta do corredor e saí de costas, mas nem havia saído, Zapatilha, que ali se encontrava, fechou-a e me arrastou para o quintal, enquanto os tratadores forçavam a madeira com os ombros e a fechadura com a ponta dos cochilhos. Admirei-me de que o Valdevino se colocasse a meu lado. Você não está com os inimigos da pátria? Não, depois lhe explicarei. Saímos pela porta da cozinha, corremos para o fundo do quintal, passamos pelo poço, pelas fruteiras. Graças ao auxílio de Zapatilha, trepei no muro. Depois ajudei-o a fazer o mesmo. Também já era tempo. Um grupo de homens enraivecidos desembocou da porta da cozinha com gritos sediciosos. Muerte a los espias! Saltamos para o campo e corremos. O luar estava tão claro que era como se fosse dia. Minutos depois encontramos uma granja. Diante da porteira havia um carro de leite à espera que amanhecesse para iniciar o trabalho. No estábulo vimos lanternas, ouvimos gritos de homens, mugidos de vacas. Sentamos ao pé do carro, confiados no auxílio dos vaqueiros, e conversamos. Zapatilha explicou-me. Eu sou fiel ao governo de Santidade. Vim à reunião a mandado do embaixador para ver o que se passava e tomar os nomes dos inimigos. Bermudes, ministro dos Negócios Estrangeiros, liga muita importância aos conspiradores de São Paulo. Ele tem experiência própria. Dizendo isto, estendeu-me a mão, mão polpuda, viscosa e fria, como é a mão dos traidores. Hesitei, mas acabei por aceder, pois se ele agora estava traindo, era a nosso favor. O Patife compreendeu os meus escrúpulos, sorriu tristemente e explicou. Em política cristoviana é assim, nós todos já fomos inimigos de nós todos. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.